Fala galera da Loja do Turco, como vocês estão? Olha nós aqui de novo. Gente, seguindo aí o raciocínio sobre a série da educação financeira contra a corrida dos ratos, eu peço até desculpa para vocês porque fico um bom tempo aí sem os vídeos de terça. Eu vou retomar a estratégia e a visão do último vídeo, né? Onde a gente se coloca dentro de uma realidade mais próxima de todo mundo. Onde, Turcão, tal, tá todo mundo endividado, tal, né? A gente não consegue separar nada porque o povo tá todo endividado. Não tem uma forma de fazer nada além de pagar dívida. Então, retomando desta visão, a gente segue na mesma linha de raciocínio. E eu queria trazer aqui 5 dicas e te ajudar aí com essas 5 dicas, mostrando que há sim um caminho a seguir. Dá para você ter um norte aí para que você possa quitar as dívidas. Então, roda a vinheta e vamos lá! Seguinte, o primeiro ponto é a conscientização. Você tem que entender que quando se está endividado, você precisa de um foco, você precisa focar para que você realmente consiga quitar. Geralmente, quem está endividado acaba utilizando de meios que acabam adquirindo mais dívidas. O cara está ali naquela dificuldade das dívidas, aí termina de pagar uma, mas para que ele se mantenha no básico, ele acaba adquirindo outra. Isso cria-se aí o ciclo vicioso da corrida dos ratos. Então, a primeira dica e o primeiro tópico que a gente vai comentar é que você tem que ter consciência de que sair das dívidas requer aí alguns sacrifícios, né? E algumas dedicações especiais. E principalmente o foco. Você tem que ter o foco de eliminar literalmente aquela dívida. E quando eu falo sobre a questão do foco, é para que você entenda que você focando no objetivo de quitar aquela dívida, isso vai fazer com que você crie um hábito, e esse hábito vai fazer com que você se reeduque na questão do autopoliciamento. Então você vai passar a se policiar para que você não contraia mais dívidas, porque infelizmente só a vontade, só o querer sair daquela dívida não é suficiente. Você precisa de uma metodologia, você precisa de um plano para quitá-la. Infelizmente, quando estamos em dívidas, se não nos conscientizarmos, não focar, a gente acaba desviando ali do objetivo por questões necessárias, por questões de necessidade. Às vezes a pessoa tem até a vontade, tem até ali a garra para quitar literalmente a dívida, para seguir com o planejamento, mas ocasiões diversas acabam acontecendo, onde você tem que desviar o foco, onde você sai ali do seu objetivo. Então, autopoliciamento sobre essa questão é muito importante. O segundo ponto é você fazer um levantamento real de toda a sua dívida. Coloca ali no lápis, ali na ponta do lápis, ponto por ponto, dívida por dívida, para que você tenha consciência real do tamanho da dívida, você tenha a real situação ali na sua frente. E isso pode até chocar um pouquinho, porque você saber que tem a dívida é uma questão. Agora você visualizar focado naquilo é outro que pode até dar um choque assim, peraí, realmente tem bastante coisa fora do meu controle. É importante também você colocar essas dívidas em escalas de tamanho, em questão de valores, porque o tamanho da dívida impacta diretamente na forma que ela cresce. Se é uma dívida muito alta, consequentemente os juros vão acarretar sobre juros e as coisas vão crescer com uma velocidade muito maior, diferente das dívidas com custo mais baixo, que tem um valor menor, né? Consequentemente, os juros é menor e elas crescem, mas crescem num ritmo mais lento. Então foque sempre com mais cuidado nas questões maiores, onde o valor da dívida é maior ou mais extenso. A partir daí, tudo anotado num papel simples, você pode criar uma planilha. E a partir dessa planilha, você tem um controle melhor sobre a situação. Todo mês que você quitar um pouquinho daquela dívida, você vai poder colocar ali num controle maior e vai ter a visualização de que ela está acabando, que é importante visualizar o fim da dívida, esse processo
de finalização da dívida. Então procure detalhar bem as dívidas. Quando você colocar na planilha, tenta especificar a categoria em questão de maior para a dívida menor. E uma coisa importante é que quando você vai quitar essas dívidas, colocando elas na planilha, do maior para o menor, você não vai quitar de cima para baixo, você vai quitar de baixo para cima, você vai quitar sempre, procurar quitar sempre a dívida menor, o valor financeiro menor. Desta forma, você vai gerando finanças, você já vai gerando caixa, entre aspas, para que você possa negociar e quitar uma dívida maior. É importante você começar de baixo para cima, porque geralmente são dívidas pequenas, de 200, 300, 400, até 600 reais, que daria para você quitar de uma vez só. Feito isso, colocando todas as dívidas numa planilha, você vai ter a visualização da sua situação financeira real. E a partir daí, criaremos um plano para que você quite ela. Iniciando pelas dívidas menores, pelas dívidas mais fáceis, pelas dívidas mais acessíveis e pelas dívidas de menor valor. E aqui eu volto num ponto onde bate lá na primeira dívida. Você tem que ter a consciência de que quitar dívidas sempre vai te exigir algum tipo de sacrifício, né? E na questão do sacrifício, às vezes você vai ter que abrir mão daquela pizza de final de semana ou daquele sextou com os amigos. É importante você focar no seu objetivo e não deixar que nada te distraia em questão financeira. Até porque 1 ou 2 sextous podem aí te livrar de uma dessas pequenas dívidas que estão lá no final da nossa lista de dívidas. Poxa, Portão, mas aí eu vou ter que parar de viver para poder pagar a dívida? Cara, infelizmente, você tem que focar no seu objetivo, né? E não é parar de viver, você não vai parar 100% de viver, entre aspas, né? Para que você possa quitar dívida. Mas existem algumas situações em que você tem que focar, onde você tem que focar no seu objetivo e focar no seu futuro. Você sem dívidas, você pode dar o primeiro passo aí para o seu acúmulo financeiro. Sem contar que é uma questão passageira, é uma questão de tempo, né? Para que as dívidas bem focadas sejam eliminadas. É literalmente aquela questão de sacrificar o conforto presente para ter literalmente um conforto de qualidade no futuro. Então, vamos lá. Na realidade, esse plano, esse conceito, essa estratégia que vai fazer com que você saia das dívidas, ela é bem simples. O difícil é focar e mentalizar a conclusão. Você precisa, literalmente, quitar as dívidas de menor valor, aquelas mais acessíveis, mais simples de serem quitadas, aquelas dívidas que você consegue quitar fazendo algumas economias ou até mesmo cortando alguns gastos desnecessários. Pode parecer bobeira, mas gastos pequenos e desnecessários, eles acabam se acumulando e no final do mês, quando você põe tudo na ponta do lápis, você gastou aí o que seria necessário para que você quitasse em si uma dívida. Então é importante você entender que esses sacrifícios, para quem está no processo de quitação das dívidas, ele é muito necessário. Agora, se tratando das dívidas mais pesadas, aquelas de maior valor e de mais extenso tempo, é importante você focar na questão dos juros que se acarreta sobre essa dívida. Se é uma dívida de cheque especial, se é uma dívida de alguma financeira, se é uma dívida de algum bem, eu tenho carro, ou é um financiamento da casa, é extremamente importante você saber que cada tipo de financiamento tem um juros diferente, né? Exemplo, os juros do cheque especial atual, aquele que fica lá disponível para que você, aquele empréstimo, entre aspas, que fica disponível ali na sua conta bancária, que o seu gerente te libera ali, ele tem um juros atualmente de 13,45. Estou conferindo a taxa aqui, 13,45 ao mês. Isso quer dizer que você pode, por utilizar aquele dinheiro que está na sua mão, muito simples, de uma forma fácil até, né, de pegar, porque eles praticamente te empurram, te dão esse dinheiro. E se você está passando por algum tipo de necessidade, acaba em alguma emergência utilizando aquilo ali, é importante você saber
que isso é uma das piores armadilhas para quem não quer se endividar. Para você ter noção de como isso é um processo acumulativo e um acumulativo muito grande, se você pega atualmente R$500, quantia baixa, R$500 do seu cheque especial e deixa de pagar por um ano esses R$500, eles podem virar nesta taxa de 13,45 cerca de R$2.100. E se você estende esse tempo em não pagar, em 5 anos pode se transformar em 500 mil fácil. Fácil. Então, uma coisa que visivelmente e inicialmente era pequena, passa a ser uma coisa gigantesca no futuro. R$500 em um ano se transformam em mais de R$2.000, só com a correção de juros sobre juros sobre juros. Agora, se você utiliza o crédito que o banco te oferece como um crédito consignado, a coisa muda bastante. A taxa do consignado atualmente está saindo, em média, tá? Não tenho como te dar tanta certeza aqui, porque varia de banco para banco, em média de 2 a 2,50 ao mês. Ah, Turcão, então vou usar o consignado, que é uma taxa muito pequena. Aí é que você se engana, né? Parece uma taxa pequena, porém é uma taxa que eles cobram onde a certeza de recebimento deles é praticamente 100%, porque eles estão recebendo assim que você recebe o seu salário. Geralmente os créditos consignados são atribuídos a recebimento salarial ou recebimento de benefício. Porém, é óbvio que é uma melhor opção na questão de empréstimo ou de uma necessidade do que você recorrer ali pelo mais simples, que está ali já disponível para você, que seria o cheque especial. Para você ter noção, os mesmos R$500 usados em um tipo de crédito consignado, em um ano ele se transforma em apenas R$674. E em 5 anos, isso acumulativo, passa a mais ou menos R$2.250. Então, é uma diferença muito grande para os R$2.100 do cheque especial em um ano, o que em 5 anos se tornaria R$500 mil, para 670, 680, depende muito da taxa do consignado que você vai pegar em um ano, e 2.250, 2.270, se isso se estender aí a 5 anos. É claro que eu estou dando estatísticas aqui para vocês de uma taxa atual, né? Eu pesquisei hoje mesmo sobre essas taxas, né? Hoje é dia 19/10/2022, então as taxas são referidas a esta data. Ah, Turcão, mas a minha questão não é nem questão de empréstimo bancário lá que eu peguei, cara. A questão é um pouco pior. Eu tenho um carro aqui financiado em 60 vezes. Ou eu tenho uma casa aqui que está financiada em 30 anos. Para esse tipo de dívida, nós também temos a opção de amortização da dívida, onde você vai fazendo a antecipação de algumas parcelas futuras e com isso quebrando 100% dos juros dessas parcelas futuras. E se você não entende e não sabe como isso funciona, e talvez nunca tenha ouvido falar sobre amortização de financiamento imobiliário ou financiamento de bens materiais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você possa aprender e entender um pouquinho mais como funciona esse tipo de amortização. E isso aí é muito importante, porque no próprio vídeo ele explica que um financiamento de 30 anos pode ser reduzido em até 3, 4 anos. E esse tempo todo de juros que iria para o banco, você consegue reter aí para o seu bolso. Eu sempre falo que quando você está focado em buscar soluções para os seus problemas, tudo fica mais fácil. A dificuldade está quando você tem um problema e você acaba deixando aquilo para depois, né? A questão do, depois eu vejo, tá bom, poxa, chegou a hora, tá bom, vou pagar isso aqui, mas depois eu vejo. Então, quando você procrastina a sua situação financeira, isso gera uma bola de neve gigantesca. E a bola de neve, muitas vezes,
80%, 90% das vezes ela acaba te engolindo. Então é muito importante no processo de quitação das dívidas você visualizar que, olha, essa dívida aqui eu tenho ela, mas é uma dívida saudável, ela está no meu controle. A partir do momento que você visualiza que ela fugiu do seu controle, Poxa vida, eu tava contando com aquela promoção, não recebi a promoção. Estava contando com um valor que iria cair e esse mês a movimentação aqui na loja foi muito fraco, acabou não entrando. a partir do momento que você visualiza a sua necessidade, visualiza a dificuldade em quitar aquela dívida, é extremamente importante você tomar uma atitude de renegociar, entrar numa troca de dívida, fazer uma análise das possibilidades que se tem ali para quitar de uma forma melhor. Outra estratégia muito boa para a quitação das dívidas é, às vezes, nós não temos a possibilidade de quitar aquela dívida de uma vez só, ou é uma dívida onde a parcela é muito alta e ela está ali fora do seu padrão, ela está ali fora da sua condição atual financeira, ou seja, por algum motivo atualmente sua renda acabou diminuindo. Nestes casos é extremamente importante você buscar a diminuição das parcelas. Turcão, mas se eu diminuir as parcelas, consequentemente eu vou pagar mais juros, porque esses juros vai se estender, as questões vão se estender. Às vezes, e muitas das vezes, é muito melhor ter uma parcela que cabe confortavelmente no seu bolso por um período mais extenso do que você se apertar a ponto de não quitar, de você não conseguir mais honrar com aquele compromisso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo simples, tá? Se você tem ali um recebimento mensal de uns 5 mil reais mês, só que todo esse seu recebimento mensal está comprometido com 4 mil reais em dívidas, vai te sobrar apenas R$1.000 para sobreviver. E no país que estamos, R$1.000, dependendo da situação e dependendo do tamanho da sua família, não se vive mais. Se sobrevive, literalmente, com R$1.000. Então, se você consegue renegociar, esticar essa dívida, diminuindo o valor da sua parcela, consequentemente, no final do mês vai sobrar um dinheirinho a mais para você ali. Então eu vou poder gastar mais. Não. Você vai poder pegar esse dinheiro e está sobrando, entre aspas, e renegociar uma dívida menor. Ou amortizar até a parcela futura de um financiamento mais prolongado. Então, é importante a conscientização por esses pontos para que você não venha a cair em armadilha. E aí é o que eu sempre digo, é complicado cair nesse processo de endividamento onde a bola de neve acontece, porque é sempre um acumulativo de juros sobre juros. E aí, meu amigo, é bem complicado. Vale-se até uma passagem bíblica, está em Salmo 45. Um abismo chama outro abismo. E as coisas vão acumulando e vão crescendo numa velocidade muito grande. Poxa, Turcão, mas apertei de todos os lados aqui, cara, não tá me sobrando nada. O dinheiro que eu recebo todo mês, ou que a gente faz na loja, não tá dando muito para quitar as dívidas. E aqui eu te trago a última opção. Faça todo o seu planejamento, visualize toda a sua situação financeira, conscientize da sua real situação. E se você não visualizar uma forma que dentro do seu dia a dia ali se encaixe ali no processo de quitação de dívidas, entre aí pela opção da renda extra. Vários trabalhos que podem ser obtidos como renda extra. E na questão da renda extra, é até gostoso de se fazer. Existem vários serviços que você tem uma habilidade pessoal e particular em executar, que outras pessoas não têm. Hoje, se você fizer uma pesquisa básica pela internet sobre renda extra, você vai encontrar uma infinidade de coisas. Para você, lojista, o que seria uma renda extra? Talvez estudar sobre um material que não faz tanta parte do seu quadro ali de opções, focar em serviços fora da loja, em tempo extra, talvez agregar parcerias para a sua loja com outros serviços que você não executa na sua loja. Então é muito importante você ter a mente aberta e ter a consciência de que você precisa ganhar mais de alguma forma para que você possa quitar as suas dívidas e sair então desse processo. Existiu uma época aqui na minha vida que eu tive que fazer renda extra e faço até hoje.
não mais da forma que eu fazia. Antigamente, eu prestava serviços como ajudante de cozinha numa empresa de eventos bem grande no centro de São Paulo. Eu fazia renda extra ali, eu e minha esposa fazia renda extra ali, fazia trabalhos ali, e foram muitas das vezes coisas que nos ajudaram a pagar as contas, pagar as contas que a gente tinha adquirido fora ali do nosso padrão. Então é sempre muito bem válido. Hoje, atualmente, nós temos aqui na loja do Turbo um sistema que, para minha visão, é considerado como renda extra. Para quem não sabe, nós trabalhamos aí com um sistema de TV online. E tudo que entra no sistema de TV online é uma forma de captação de renda extra. Então, tudo que você puder fazer para acumular a questão financeira, juntar mais dinheiro, fazer com que o dinheiro entre no seu caixa de alguma forma, esta fórmula é válida. Então, galera, vamos focar na quitação das dívidas. Eu sei que não é fácil, eu sei que algumas pessoas já estão muito complicadas, a situação dessas pessoas já estão bem complicadas, mas com foco, determinação e planejamento, eu acredito que você consiga se livrar das dívidas, tá bom? Dúvidas? Que eu sei que esse vídeo vai gerar várias dúvidas, vários comentários, deixem aqui nos comentários ou me chame no meu WhatsApp pessoal, que a gente vai tirando ali, na medida do possível, as dúvidas de vocês. Tamo junto, valeu galera!